Então, depois de uma disputa judicial ao longo dessa semana e que se intensificou nas últimas 24 horas, a Companhia Nacional de Abastecimento realizou o primeiro leilão para a compra de arroz importado, agora pela manhã. Foram adquiridas nesta primeira etapa 263 mil toneladas, menos que as 300 mil ofertadas nesta rodada. O produto foi adquirido por R$ 25,00 o saco de 5 quilos e será repassado ao consumidor a R$ 4,00 o quilo, portanto, com valor subsidiado pelo governo. O pregão foi feito no sistema da companhia, hoje pela manhã. Hoje pela manhã, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região derrubou uma liminar que determinava a suspensão da operação. Então, para comentar sobre isso e também sobre outros temas, eu vou direto para o nosso Serigati. Cadê o Felipe Serigati? Ele que está aqui comigo já? Ah, o Serigati está aqui. Serigati, hoje tem muita coisa para comentar, hein? Mas eu falei desse negócio do arroz, mas eu acho que vou começar primeiro pela a MP 1227, essa aí dos créditos de PIS/COFINS, créditos presumidos. Está todo mundo reclamando, a ex-ministra Tereza falou de 29 bilhões, ainda estão fazendo contas. Será que a gente não está jogando o bebê, a água fora com o bebê dentro? Tem todo tipo de frase para poder definir, MP do mal. Eu sei que o Haddad está querendo arrecadar, mas será que não vai machucar demais o agro, não? Boa tarde, Valteno, tudo bom? Então vamos lá, né? Essa medida provisória eu tinha visto como a MP da estabilidade fiscal, né? Mas é tudo a mesma coisa, né? Então nós temos uma política econômica, um governo que diante da situação fiscal não vai abrir mão de expandir os gastos, então vai ter que buscar receita de onde vier. Dado que perdeu receita em algumas frentes, está tendo que buscar receitas de outras fontes, né? Só que dessa vez foi bastante curioso, não? Foi poucas as pautas aqui no Brasil que conseguiram unir os setores produtivos dos mais diferentes segmentos em torno da mesma bandeira, né? Então, de fato, teve ali ontem uma reunião ali que juntou desde o agronegócio, pessoal de indústria, pessoal de mineração, enfim, parece que essa demanda, essa medida provisória aí que tenta buscar novas moedinhas, acabou unindo um bloco de oposição bem forte. Não vimos ainda esse bloco de oposição bem forte no parlamento, vimos ainda nas entidades de classe que representam os setores produtivos. Mas, se a gente for olhar para o retrovisor, embora os setores produtivos tenham encontrado alguma dificuldade de sensibilizar o poder executivo, tem conseguido encontrar muita ressonância das suas demandas junto ao legislativo. Então, acho que cedo ou tarde a gente deve ver esse blocão que se formou entre o setor produtivo aparecendo também aí no legislativo. E eu acho, Serigati, que ele já existe e está bem representado com a FPA. A FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, tem mais de 300 deputados. Agora há pouco a gente ouviu o Pedro Lupion, ouvimos a Tereza Cristina. Está todo mundo, ouvimos também o senador Efraim. Está todo mundo muito chateado e achando que isso não vai ser bom. Eu acho que tem gente até pressionando para que o Pacheco devolva essa medida provisória. Eu acho que tem muita negociação, acho que fizeram. O governo fez uma coisa muito grande para poder tentar ver o que pesca. Porque certamente o Haddad conversa com o cara da Receita, com o diretor da Receita Federal. É onde ele vê qual é a margem, né? Está arrecadando mais? Onde é que eu posso tirar? Porque o que acontece? A desoneração da folha que está gerando toda essa tentativa de o governo arrecadar. Agora, nós não vemos a contrapartida de uma reforma administrativa, não é verdade? Pois é. Então, de fato, quando a gente olha para o universo agro, já tem a FPA. E a FPA consegue mobilizar uma fração muito relevante da Câmara. Só que o curioso dessa vez é que não está restrito ao universo agro. Nós temos ali o pessoal da indústria e nós temos até o pessoal do setor de mineração, né? Então veja que FPA, caminho e bloco, zero novidade. Agora, outros segmentos se associando ali entre-se, inclusive o universo agro, isso de fato eu achei que chamou a atenção, foi interessante.
Depois o ponto do Fernando Haddad, olha, está fechando bastante, está dialogando bastante, é com a Receita Federal, ou seja, tem conversado provavelmente com o Secretário da Receita e perguntado onde que tem moedinha sobrando, em quais gavetas. E a Receita Federal sabe, olha, se mudar aqui, se ajustar aqui, vai sobrar recursos nessa gaveta aqui. Só que vai ter que combinar também com o parlamento. Ao longo disso, só está acumulando desgaste. E vamos lembrar que esse desgaste acontece dentro do próprio governo. A gente tem visto atritos do Fernando Haddad com o Rui Costa, né? Então, Fernando Haddad, você que tem ali um papel a defender dentro do governo, o qual o presidente atribuiu ele, você vai defender ali as pautas econômicas, as pautas um pouco mais próximas do mercado, mas está arrumando atrito, divergência com um número grande de pessoas, inclusive dentro do próprio Poder Executivo. Cunhei a frase, que não é minha, mas foi lá dos Estados Unidos, eu acho que o agro está sob ataque. E hoje, essa questão do leilão do arroz, que foi uma briga jurídica, que ontem a Justiça Federal determinou a suspensão, mas hoje de manhã o TRF determinou que o leilão ia acontecer, o leilão aconteceu, mas está lá no Supremo uma ação contestando essa forma de fazer leilão. Até porque arroz não está faltando. E o preço parece que está mudando, não está sendo assim, quer dizer, teve um problema inicial no começo da cheia, problema relacionado muito mais à logística de transporte do grão do que propriamente à falta do produto que está descartada. Por que o governo insiste em importar arroz e qual é a consequência disso? Isso não pode atrapalhar a cadeia produtiva? Então, vamos lá, se me perguntar por que o governo insiste em fazer essa importação de arroz, a resposta sincera é não sei. Posso levantar algumas hipóteses aqui. A minha principal seria o governo está tentando ocupar um espaço ali, quase que criando uma peça ali de publicitária, né? Então, imagino eu que você colocar o rótulo do governo, da Conab, e nada contra o governo, a Conab, gente, mas não vai mudar o valor nutricional do arroz, tá? Então, qualquer necessidade na hora de ensacar, embalar esse arroz, tem que ter esse carimbo. Na verdade, é porque acho que o grande objetivo é uma peça publicitária. Mas, em termos de mercado mesmo, gente, de que forma que, sobre quais condições seria justificável uma intervenção com esse instrumento no mercado? E veja que ele está comprando a um preço junto ao mercado nacional e colocando no mercado doméstico a um valor abaixo, né? Então, subsidiando ali essa fração de arroz, né? Seria se a gente tivesse um problema de desabastecimento. Só que até o momento nós não temos evidência disso. Vamos lá, se tivesse um problema de desabastecimento, em primeiríssimo lugar apareceria na imprensa. Então, a imprensa já estaria fazendo reportagem com manchetes, porque é um produto de cesta básica, é um tema quente. Então, apareceria isso na imprensa, com certeza. É fácil fazer manchete que chame a atenção dentro desse tema. Depois, se tivesse um problema de desabastecimento, a gente veria isso nos preços. Quando a gente olha para o preço junto ao consumidor, na prateleira do supermercado, o primeiro indicador oficial que a gente teve, que foi o IPCA 15, que saiu faz mais ou menos aí uns 10 dias, ele não mostrou qualquer evidência disso. Na realidade, pelo IPCA 15, o preço do arroz ele caiu, né? Comparado com o período anterior. Vamos ver agora se vai ter alguma coisa no IPCA cheio que deve sair. Opa! Deixa eu te falar, nós estamos aqui com o Edgar Preto, que é presidente da Conab, explicando exatamente. Fica comigo aqui, Felipe, vamos acompanhar para a gente analisar. Certeza da legalidade, da formalidade, do rito que foram cumpridos. Tanto é que foram 8 liminares postas para anular esse leilão. E nós derrubamos todas. A AGU trabalhou, nós ficamos, nossos diretores, até altas horas ontem, subsidiando com dados, com informações, e conseguimos realizar esse leilão que nós avaliamos que foi um absoluto sucesso. Obrigado ao presidente Edgar Preto. Presidente, parece que o diretor Silvio Porto quer fazer um complemento à pergunta passada em relação ao preço. Por favor, diretor. Obrigado, Antônio. Boa tarde. Não, só queria deixar... houve uma pergunta sobre o preço que nós praticamos no leilão.
se ele estava em relação ao mercado. É importante dizer que esse preço está abaixo da paridade de importação de qualquer país, seja do Mercosul ou fora do Mercosul, e inclusive ele está abaixo do preço de atacado também em nível nacional. Então é muito importante dizer que o preço foi um preço muito ajustado, inclusive assim até podendo correr riscos de não ter êxito no leilão, mas ao contrário, nós conseguimos aí 88% de sucesso na venda dos lotes ofertados, no volume ofertado nos 27 lotes, e nesse sentido é importante dizer que o preço, de fato, ele correspondeu a que parte, né, dos interessados pudessem estar ofertando aí, e agora, como anunciou o Thiago, nós vamos recolocar aqueles lotes que ainda não foram, que não houve procura. Obrigado. Obrigado. Deixa eu te falar, tem um ditado lá em Goiás que fala fazer cortesia com o chapéu alheio. O governo fala, estamos comprando arroz com preço bom e tudo mais. Aqui no Brasil, você não consegue, o produtor não consegue produzir arroz a R$4 o quilo, porque é uma cultura muito mais cara do que fazer soja, do que fazer milho. E o arroz faz parte do nosso dia a dia mesmo. Mas se você percebe, ao longo da história, vem havendo uma diminuição do consumo, tanto de arroz quanto de feijão. Mas a política do governo que aí está é de estimular o consumo de arroz e o consumo de feijão, a despeito até de mudanças culturais. Mas não é nem essa a questão. A questão toda nós podemos levar a uma dificuldade de sobrevivência do setor que passa, por exemplo, 70%, 80% do arroz, 70% vem do Rio Grande do Sul. Esses produtores que não terão estímulo porque estão importando arroz, eles certamente vão ter dificuldade de plantar. Por que eu vou plantar arroz se eu não vou ter condições de vender no preço? Quer dizer, o custo de produção vai ser maior do que o preço que o governo está pagando pelo arroz importado. É por isso que a gente está falando todos os adjetivos que vêm à cabeça aqui com relação a isso que a gente está chamando de uma certa maldade com o setor do agro nesse momento, onde o governo poderia estar vendo outras formas de arrumar arrecadação ou de preservar o setor produtivo, que é o caso do arroz e do feijão que vem para a mesa, mais especificamente do arroz. Mas eu queria que você fizesse análise do preço do arroz, das importações e de como é que você vê todo esse imbróglio. Pois então, do que eu peguei desse rápido trechinho com o presidente da Conab, em termos jurídicos, não tem ideia se o rito foi seguido a risco ou não. Meu ponto não é esse. Meu ponto é olhar para o mercado, do lado econômico. Do lado econômico, quais são as justificativas para você trazer esse arroz a um preço menor que o praticado no mercado, né? Esse arroz tem chegado mais caro até a mesa do consumidor? Dos números oficiais que nós temos à disposição até o momento, e o grande deles é o IPCA 15, a resposta é não. Vamos ver semana que vem, quando sair o IPCA cheio. Pode ter uma alta no preço do arroz IPCA cheio semana que vem? Pode ter. Por que isso? Porque quando a gente olha agora o preço do arroz junto ao produtor, de fato houve uma elevação. Se não me engano, algo em torno de 11%, mas vai depender do indicador, vai depender da praça de referência, ok. Houve um aumento. Mas ainda assim, apesar desse aumento, o arroz está com preço menor do que estava na virada do ano. Então já vimos esse arroz mais caro. Por que naquele momento, na virada do ano, não havia interesse, não havia necessidade em trazer um arroz mais barato para o mercado e de repente agora tem? De novo, se houvesse um problema de desabastecimento, a gente teria notícias disso e teríamos vendo ali o preço reagindo de maneira bem mais intensa, que, aliás, é a própria função do preço, indicar onde você tem excesso, onde você tem escassez, e deixa o sistema de preços funcionar. Voltando, quantas vezes já não conversamos aqui a respeito da inflação do feijão ou do tomate? Várias vezes. De repente você tem lá uma quebra de safra do feijão, o preço do feijão acaba subindo. Ou o pessoal contrai a área plantada de feijão, substitui ali por um outro grão, por um outro produto, um outro cereal, e o feijão fica mais caro. O que acontece no ciclo seguinte? O feijão ficou mais caro, aumentou a margem desse produto, o pessoal aumenta a área plantada de feijão. Deixa o mercado funcionar.
Então, resumindo, do lado econômico, pessoalmente, até o momento, não vejo nada que justifique essa intervenção no mercado. Felipe, queria saber de ti o que nos aguarda para a próxima semana em termos de índices, de números. Eu acho que para a semana que vem o grande é esse mesmo, tá? Dado o que nós temos observado, é a gente olhar o nosso IPCA, né? Veja que super razoável a gente ter um IPCA tranquilo. E se tiver uma alta no preço do arroz? Gente, provavelmente isso é um choque temporário. Se deixar o mercado funcionar, der condições para os produtores produzirem no próximo ciclo, esse preço volta à sua trajetória de equilíbrio de longo prazo, volta à sua trajetória normal. Não deve ser nada que deva preocupar o Banco Central. O arroz. Agora, vamos olhar o que tem acontecido junto com o setor de serviços, porque é uma inflação que ainda está rodando ali a 5%, tem incomodado e a própria diretoria do Banco Central tem sinalizado que as expectativas de inflação têm ficado desancoradas, o que tem reduzido a probabilidade de novas reduções da taxa de juros. Vamos dar uma olhada nisso na semana que vem com a divulgação do IPCA. É um prazer conversar contigo na semana que vem. Felipe, você aparece geralmente na sexta, né? Hoje é quinta, mas foi importante para a nossa análise. Então, um bom final de semana com ainda uma sexta-feira pela frente. Semana que vem a gente está aqui conversando sobre economia. Um abraço, amigo. Muito obrigado, Valteno. Um grande abraço a todos e um ótimo final de semana.